ações aqui. Enquanto isso, vamos chamar a Vera Magalhães. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Eu tava rindo aqui. Ó, nada de café pra mim. Tiraram meu rebolado lá. Lembrei um pagode dos anos 90 que tinha. Que a menina falava: você sabe quem perguntou por você? Ninguém. Exatamente. Assim, meu café tá desse jeito, viu, Vera? Tá triste. Tá fácil. Já não. vi a saga do arroz de manhã também, que você também. foi cancelada porque mandou as pessoas não lavarem o arroz. Tá exatamente. A minha vida tá difícil. Ô, Vera, tá difícil a vida do presidente da Petrobras, né? Tá pior que a da Cássia, não tem café pra ele. Não tem café. Diga lá, Vera. Pois é, ontem teve mais uma reunião tensa com o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Devem ter servido um café frio para ele, aquele de licitação ainda bem horroroso, porque ele está enfrentando uma saraivada de críticas do governo federal por uma série de razões, Sardenberg. Tem a pressão, que já é antiga e meio herdada do Bolsonaro, para que a Petrobras faça um controle dos preços dos combustíveis, e inclusive se mudou efetivamente a política de preços para tentar ter êxito nisso, mas ainda assim foi levado nessa reunião ontem uma estimativa de que o preço praticado pela Petrobras nos postos estaria 9% acima do preço internacional, ou seja, cancelou-se a política da paridade aos preços internacionais, mas ainda assim se estaria praticando um preço acima. Então ele está sofrendo pressão por essa razão, mas também por uma outra, que é a definição do plano estratégico de investimentos da Petrobras. Tem um prazo para isso. A expectativa do Jean Paul Prats era que esse plano fosse submetido ao Conselho e à diretoria da companhia amanhã, quinta-feira, mas ele ainda está eivado de críticas, ali cercado de críticas por parte do governo, que gostaria que a Petrobras fixasse um cronograma de obras mais curto, ou seja, as entregas dessas obras e outros investimentos num prazo menor, e também focando em projetos que tenham ali sinergia com o PAC, portanto, que gerem empregos e que gerem uma visibilidade, uma imagem que o governo quer construir, de um governo que toca obras, que investe em infraestrutura e que induz o desenvolvimento, tendo a Petrobras como um dos braços dessa indução ao desenvolvimento. O Jean Paul Prats apresentou um plano que tem, por exemplo, investimentos na Escócia, na Noruega, e isso foi muito criticado, que ele deveria focar em investimentos no Brasil, que geram empregos no Brasil. Ele antes, no início da gestão, tinha se comprometido com uma quantidade de entrega de navios que foi diminuída e que ficou lá para 2026, 2027, 2028, já no final do mandato. Da mesma maneira, a fábrica de fertilizantes que a Petrobras pretendia voltar ativa e restabelecer, também foi inicialmente, na versão inicial do plano estratégico, estava colocada lá para 2028. Então, uma série de coisas com as quais o Lula não concordou, e nessa pressão enorme que existe sobre o Jean Paul Prats, que inclusive, se fosse desejo de alguns, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ele seria trocado efetivamente por outra pessoa, se juntam o Rui Costa e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Estão assim, jogando muito juntos e nessa pressão contra o presidente da Petrobras, pelo que eu apurei, Sardenberg. Eu estou olhando aqui, Vera, o texto que você escreveu a respeito desse assunto para o Globo, né? Um texto bastante completo. E aí você elenca aqui algumas ideias que realmente não pegaram bem, digamos assim, na reunião, né? Que foram ideias que, enfim, acabaram azedando aí uma conversa, um diálogo que podia ser iniciado. E principalmente ideias de recursos que só seriam liberados ou de apoio a obras que só aconteceriam daqui a muito tempo, né, Vera?
É isso, o Lula ele tem essa pressa de inaugurar obras no mandato dele. Ele está ainda com essa cabeça muito parecida com a dos mandatos anteriores dele, em que o sucesso do governo se mede por entregas, por obras, por grandes projetos. Mas o que a gente viu, né, nos governos petistas anteriores, Cássia? A gente viu a Petrobras de novo ser alçada a essa posição de uma espécie de um braço político e operacional do executivo, quando ela não é, né? Ela é uma empresa de companhia mista, ela tem acionistas privados, o governo é o maior acionista, mas não é o único. E em função disso, de uma certa megalomania, inclusive aquela ideia ali que é ideológica de uma empresa nacional, com muito conteúdo nacional, tudo sendo produzido no Brasil, a empresa investiu em uma série de refinarias que se mostraram deficitárias, investiu nessa questão dos estaleiros que depois quebraram, investiu em compra, inclusive, de ativos no exterior que se mostraram uma furada, como a refinaria de Passadina. E ela, principalmente, foi loteada por partidos políticos, pelo PT, pelo PP, por outros. E esses dirigentes, que também colocados lá, fizeram um conluio com um consórcio de empreiteiras para lesar a companhia, para fazer esses contratos para esses investimentos milionários, sempre tendo ali um por fora para o político, um por fora para o dirigente, um por fora para até outros funcionários de escalão de gerência, como Pedro Barusco. Então, por mais que a Lava Jato tenha mostrado vários problemas ali depois, essa engenharia do Petrolão ela ficou muito bem demonstrada, está muito demonstrada também no livro da nossa colunista, Malu Gaspar, que fala sobre as relações entre a Odebrecht e o governo, e os sucessivos governos, mas que se intensificaram nos governos Lula e Dilma. Então, você abrir de novo a empresa para esse tipo de pressão política, você abre um leque para a possibilidade da volta de uma governança muito porosa, muito permeável a esse tipo de ingerência política e esse tipo de questões que depois desaguam em escândalos, né? É isso aí, o livro da Malu Gaspar, A Organização, Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. É isso mesmo, Cássia. Pode repetir? Eu falei quando você estava falando. A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo, Malu Gaspar. Então, Vera, só para concluir, quer dizer, essa cobrança que fazem ao Jean Paul Prats, quer dizer assim, tem que entregar navio que amanhã, depois eles acham que uma refinaria fica pronta em um ano, quer dizer... O que gostariam é que ele designasse mais recursos para que as obras fossem concluídas num menor prazo e que ele priorizasse aquelas obras que o próprio governo colocou como prioridades dentro do PAC. Não que a empresa tivesse o seu próprio portfólio de investimentos no seu próprio prazo, que é o que se espera de uma empresa que tem uma gestão profissionalizada, né? Que tem um conselho, que tem uma direção, que ela defina de acordo com os seus próprios desígnios, mesmo porque, Sardenberg, a Petrobras tem uma outra prioridade, que também é das petroleiras mundo afora, de fazer uma transição, né? Transição energética, para não ser mais tão uma empresa apenas produtora e dependente de derivados de combustíveis fósseis, do petróleo em si, mas que ajude na transição para outros combustíveis menos poluentes. E o plano estratégico que a empresa definiu aumenta um pouco os recursos para essa transição. Mas o governo não está pensando nisso, está pensando em obras e está pensando em que a Petrobras banque o PAC. 1/3 das obras do PAC estão penduradas ali no guarda-chuva da Petrobras. É por isso esse interesse todo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal, um ótimo cafezinho para vocês. O Sardenberg volta amanhã para eu ter cafezinho de novo aqui no estúdio. Até amanhã, Vera. Boa. Tchau. Amanhã tem Leni também. Amanhã você tá bem. Amanhã é uma festa. Até. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Cássia no intervalo. E já voltamos.